Bolsonaro veta perdão da dívida das igrejas. Esse assunto é muito polêmico e já quero pedir a sua opinião desde o começo. O Bolsonaro deveria perdoar a dívida financeira das igrejas do Brasil? Será que o presidente tem esse poder? Será que ele tem condições de assumir essa responsabilidade? Será que ele deve perdoar ou não deve? Deixa a sua opinião logo no começo. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu sou Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Deixa o seu like aí, o seu comentário, ativa o sininho para todas as notificações, isso é muito importante. Tanto no YouTube como no Facebook você pode apoiar o nosso trabalho. No Facebook, torne-se um apoiador. Embaixo do vídeo tem apoiar agora. No YouTube é seja membro. O Instagram é Diego Ganoli, muita informação bacana. Vem para o Instagram e não passa por outro lugar. E tem também o Twitter, que é Diego Ganoli. Vamos lá conversar sobre essa situação aí, ó. Muito bem, Bolsonaro veta perdão de dívida de igrejas. De acordo com a fonte aqui, que é o Globo Política, mas ele sugere que deputados derrubem a sua decisão. Será que é isso? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Seguindo a recomendação do ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro vetou a anistia em tributos a serem pagos por igrejas no país, dizendo que poderia cometer crime de responsabilidade se sancionasse. Contudo, segundo o governo Bolsonaro, sugere que deputados derrubem a sua própria decisão e se diz favorável à não tributação de templos de qualquer religião. A medida poderia ter impacto de 1 bilhão nos cofres públicos. Vamos pegar aqui a fonte da UOL e ver como que está abordando esse tema e já deixa o seu comentário. Bolsonaro cita risco de impeachment e diz que vetar perdão às igrejas pode realmente ter que vetar. Ele vai ter que vetar e acabou. Bom, Bolsonaro cita risco de impeachment e diz ter que vetar perdão a igrejas. O presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o UOL, e não é nenhuma mentira, sem partido, decidiu vetar parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso que prevê perdão de dívidas de igrejas com a Receita Federal, que poderia ter impacto de 1 bilhão nos cofres públicos. Um anúncio feito na noite desse domingo em rede social, o chefe do executivo disse que atribuiu a sua decisão ao risco de sofrer um processo de impeachment. Abre aspas aqui. Por força do artigo 113 do ADCT, do artigo 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da Responsabilidade Fiscal, sou obrigado a vetar dispositivo que isentava as igrejas de contribuição sobre o lucro líquido, CSLL. Tudo para que eu evite um quase certo processo de impeachment, escreveu o presidente Jair Bolsonaro no seu Facebook. Aqui nós temos um compromisso muito sério com a verdade, com a fonte, com a audiência. Então é sempre muito importante verificar na fonte, verificar na raiz da informação. Deixa o seu like aí, ativa o sininho e vamos conferir na fonte aqui, ó. Bom, a fonte é a própria página do presidente Jair Bolsonaro e aqui você tem as absurdas multas às igrejas. Aqui começa o presidente a expor o outro lado da moeda. As absurdas multas às igrejas. Em 2019, por força do inciso 7º do artigo 85 dos crimes de responsabilidade, fui obrigado a sancionar 2 bilhões para o fundão partidário. Hoje sancionei dispositivo que confirma a isenção de contribuição previdenciária dos pagamentos feitos para os religiosos das diversas religiões e autoriza a anulação de multas impostas. Contudo, por força do artigo 113, como a gente leu lá, a DCT e artigo 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da Responsabilidade Fiscal, sou obrigado a vetar dispositivos que isentava as igrejas de contribuição sobre o lucro líquido, o CSLL, tudo para que eu evite um quase certo processo de impeachment. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro,
votaria pela derrubada do mesmo. Ou seja, se ele, enquanto deputado ainda lá dentro da Câmara, ele mesmo votaria pela derrubada do próprio veto. O artigo 53, não sei se você está entendendo, se parece difícil, ele vetou, não pode perdoar a dívida, porque senão ele vai cometer a falha da responsabilidade fiscal e vai sofrer um impeachment semelhante ao que aconteceu com a Dilma Rousseff. Agora, ele vetou, mas disse que se fosse deputado federal, ele derrubaria esse veto, para que a dívida fosse perdoada aos templos religiosos de todas as religiões. Não sei se essa informação ficou clara, mas é muito importante que você compreenda o presidente do seu país, tá bom? Às vezes o assunto parece difícil, mas a nossa função aqui é trazer em palavras simples para que todos entendam a mensagem política que é tão complexa. O artigo 53 da Constituição Federal de 88 diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, você pode votar à vontade que não vai sofrer uma pena de acordo com a própria Constituição. Não existe na Constituição Federal de 88 essa inviolabilidade para o presidente da República, no caso de sanções e vetos. No mais, a PEC a ser apresentada nessa semana, manifestaremos uma possível solução para estabelecer o alcance adequado. E aqui eu poderia ter deixado melhor para você que gosta de acompanhar lendo, mas ainda dá tempo. A PEC que vai ser apresentada essa semana deve ainda ter uma manifestação, uma possível solução para estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. Outro tópico aqui por último, a PEC é a solução mais adequada porque, mesmo com a derrubada do veto, o TCU, Tribunal de Contas da União, já definiu que, abre aspas aqui, as leis e demais normativos que instituírem benefícios tributários e outros que tenham o potencial de impactar as metas fiscais somente podem ser aplicadas se forem satisfeitas as condições, olha só, as condicionantes, se forem satisfeitas as condicionantes e constitucionais e legais mencionadas, o Acórdão 2198/2020 da TCU. Ou seja, a PEC é uma solução para isso, um projeto de emenda constitucional, porque, de acordo com a visão do presidente Jair Bolsonaro, é saudável perdoar as dívidas de impostos que são colocados para templos religiosos de todas as religiões. Sabemos que as religiões muito atuam na esfera social, as causas sociais e mazelas sociais são amplamente abordadas, a religião abrange as mazelas sociais e as causas sociais como uma proposta de solução. E tudo isso vem das arrecadações, etc. Estou falando de gente séria que leva o trabalho religioso a sério. Nunca se aplicaria a esses escândalos da nossa realidade atual, como o Padre Robson, Flor de Lis e por aí vai, etc. Tem vários nomes aí que estão servindo de como não fazer o trabalho tão importante que os templos religiosos podem oferecer às sociedades, não é verdade? Então, isso é muito importante. Deixe o seu like, o seu comentário, vamos conversar agora aí nos comentários, verifica a sua inscrição, ativa o sininho aí para todas as notificações. Eu sou o Diego Ganoli, muito obrigado meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço.